Quero nessa noite ministrar uma palavra. Os irmãos me dão 15 minutos a mais? Amém. Eu consigo, meia hora eu consigo. Então veja bem, domingo passado eu estava aqui ministrando sobre o convite para a festa, amém? Quem estava aqui dá um glória a Deus. E verdadeiramente foi um momento muito poderoso. Você entender que Deus, o próprio Senhor, preparou o banquete da graça. E ao convite das pessoas, ele falou o seguinte: está tudo pronto, amém? Amém. Quantos creem que já está tudo pronto? Fala para o seu irmão, a salvação está pronta. Fala assim: a cura, a prosperidade, tudo o Senhor já preparou. Agora é uma questão de receber, amém? É uma questão do quê? Receber pela fé. Só que feche seus olhos por um instante, deixa eu orar por você, para que os seus ouvidos espirituais sejam abertos, para que a palavra entre por revelação e o seu espírito seja edificado, amém? A sua mente transformada. Pai de amor, obrigado por essa noite, por esse ambiente tão leve, tão poderoso, que nós estamos aqui nesse povo, ungido pelo Senhor. Pai, mas agora vamos estar expostos à Tua palavra e queremos recebê-la com alegria ao nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa abrir o Teu bom tesouro no céu e derramar sobre nós riquezas espirituais, para que possamos, ó Deus, sair daqui nessa noite cientes da Tua graça, conscientes do Teu amor e sabendo, ó Deus, que o Senhor nos chamou e também o Senhor chama outros para que possam participar do banquete da graça. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Diga amém. Amém. Diga assim: graças a Deus, eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus tem uma palavra para a minha vida. Isso é favor. Diga glória a Deus. Aleluia. Lucas 14, versículo 15 ao 24 diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Verso 18: não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e, por isso, não posso ir. Verso 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Diga assim: ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Entenda o seguinte, um contexto aqui. Nos tempos bíblicos, na cultura judaica, o que acontecia com a preparação de um banquete especial? Sabe, o dono da festa, ele fazia um cronograma de convidados, enviava ali o mensageiro um convite, amém? E esta pessoa confirmava a presença dela no dia e no horário.
Quem já participou de um buffet que um mês antes a pessoa do buffet te liga e fala, ó, fulano de tal, tal horário, tal dia, vai dar tal festa, posso confirmar a sua presença? Quem já participou assim? Amém. Então esse era o costume. E a parábola diz que era uma grande festa de um Senhor muito rico, que é o próprio Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, fala assim, tudo que é de Jesus é grande, é próspero, e Ele quer que você participe. Quem pode dar uma glória a Deus nesse lugar? Amém? Então veja bem, estava tudo pronto, e chegou a hora então do mensageiro, o segundo mensageiro, ir avisar, está pronto, pode ir. A festa, o banquete, os garçons, o cordeiro, a ceia, está toda preparada. E veja bem, então nós vemos aqui então que, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, que o primeiro grupo, o que eles fizeram? Rejeitaram. Eles deram a certeza da presença no dia do primeiro convite, mas no dia de ir, o que eles fizeram? Deram desculpa. Fala para o seu irmão, deram desculpas. O culto passado eu ministrei a respeito das desculpas e do segundo grupo, que eram os coxos, os aleijados, os pobres, os cegos, aqueles que estavam prontos para receber o banquete da graça. Mas veja bem, o primeiro, como nós falamos, ele simplesmente foi tomado pelas preocupações do quê? Dessa terra. Fala para o seu irmão, primeiro grupo. Ele estava preocupado com as coisas da terra. Qual foi a desculpa? Comprei um campo e preciso vê-lo. Então presta atenção, era ceia, era noite. Quem que compra uma fazenda e vai de noite ver? Tem alguma lógica nisso, irmãos? E outra coisa, eu ministrei para você que um judeu jamais paga por algo por aquilo que ele não viu antes. Você nunca vai negociar com um judeu e falar, eu tenho uma fazenda lá no Acre, é boa, pode pagar, eu te garanto. Ele vai falar o seguinte, eu tenho que ir lá ver antes de fazer o pagamento. Então era uma desculpa que não procedia. Mas o segundo grupo também, o segundo convidado, ele deu uma desculpa, que era o quê? Comprei 5 juntas de boi. Então eu tenho que experimentar. Eu falei para você que é a mesma coisa de um cara falar assim, eu compro um carro sem ver, sem abrir motor, sem ver o interior do carro, e depois eu tenho que ir lá, depois de pago eu vou lá ver. Quem faz isso? Fala para o seu irmão, jamais, meu irmão, faça isso. O que você tem que fazer? Você tem que abrir o motor, você tem que ver na tampa lá se tem a borra da água e óleo, você tem que apertar as mangueiras se não vai quebrar, se está ressecado. Você precisa experimentar. Mas o que aconteceu? Era outra desculpa que não procedia. E o terceiro, ele disse algo: casei, não posso ir. E sabe, eu quero falar para você, tanto como o primeiro que estava envolvido com as coisas dessa terra, sabe uma coisa que nós temos que entender: o seguinte, a nossa prosperidade nunca e jamais poderá ser uma barreira para você servir a Deus. Se o seu trabalho, igual eu falei para você, o que é o conceito de prosperidade? Fala para o seu irmão, trabalhar menos, ter mais tempo para o Senhor e multiplicar o rendimento. Quem pode dar amém para isso nessa vez? Presta atenção, quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem aonde? Foi numa linha de produção? Jardim do Éden, jardim de delícias. Se Deus criou um homem num ambiente desse assim, você acha que Ele quer te colocar num ambiente hostil, onde você não tem tempo para nada, nem mesmo para servir a Deus? Isso é ilógico, segundo a graça de Deus. Mas também o terceiro falou o seguinte: casei, agora eu não posso. Eu quero falar para você, nossa família não pode ser uma barreira para servir a Deus. Amém. Sabe, nós temos que conectá-los ao reino de Deus. Da mesma maneira que você pega o seu empreendimento e conecta ele aonde, irmãos? No reino. A mesma coisa que também você pega os seus bens ali, as juntas de boi apontas para os seus lazeres. Tudo
você tem que conectar o reino de Deus, inclusive a sua família também. Porque volta 3 slides antes do Senhor que estava ansioso. Mais um. Olha só, o Senhor ele estava o quê? Ansioso. Esperando quem, Marcelo? Os convidados. Porque o banquete estava tudo pronto. O Senhor enviou o segundo mensageiro somente para avisar: agora é hora de deleitar, agora é hora de você ir para receber. O Senhor estava ansioso pelos convidados. Eu quero falar para você, meu irmão. Pode passar o próximo. Na última ministração, nós vimos então que eles desprezaram o convite da graça. Eu falei para você que na velha aliança, no culto passado, o que atraía a ira de Deus? A desobediência. A desobediência. E mais no tempo da nova aliança, o que atrai a ira de Deus? A rejeição da graça. Sabe, hoje nós estamos aqui no banquete do quê? Da graça. O jardim secreto, as nossas células, tudo isso é um banquete que o Senhor já preparou para mim e para você. E sabe, eu quero falar para você, meu irmão. Quando você rejeita, simplesmente não aplica fé para receber aquilo que Deus preparou para você, não é que Deus fique irado com você, jamais Ele vai ficar. Por quê? Por causa de Cristo na sua vida. Mas uma coisa é, você sai do favor. O favor está dentro do banquete. Porque o que é favor? Favor é conquistar? Não, favor é receber sem merecer. Diferente do que o mundo é. Sabe, o Senhor não falou o seguinte: grupo daqui da minha direita, leva o carvão. Grupo agora aqui do meio, leva o refrigerante. Os outros agora traz a carne. O que o banquete estava, irmãos? Preparado. Sabe, eu quero falar para você. Sabe, Deus tem preparado muitas coisas boas para nós. Eu quero desafiar você a não rejeitar o convite da graça de Deus. Sabe, eu tenho certeza que tem coisas boas, um banquete da graça lá nos cursos. Tem um banquete da graça no dia do nosso encontro. Tem um banquete da graça por tudo aquilo que nós estamos envolvidos, como numa célula. Você pensa que não estar numa célula é algo que não faz diferença na sua vida? Faz uma grande diferença, porque lá as coisas já estão preparadas. O que você precisa está na mesa do Senhor. Quando você vai para o banquete da graça, você vai alimentar daquilo que você precisa. Porque aqui Jesus estava na casa de um fariseu, estava na casa de um religioso. E ali houve uma questão: bem-aventurado o Senhor é quem comer pão no reino de Deus. E Jesus então trouxe essa parábola para trazer a importância que é comer certo, estar no lugar certo, envolvido com as pessoas certas. Sabe, lá no retiro, eu não ia ficar no sábado, né? Acostumado ao encontro. Eu não ia ficar no sábado de manhã, tinha uma atividade junto com eles. Mas devido à necessidade de crescer, de aprender, tinha 2 palestras lá, servidas no banquete da graça. Que se alguém for participar da palestra dos irmãos que estavam lá individualmente, ia pagar um rio de dinheiro. Estava servido no banquete de graça, onde que princípios foram transmitidos. Mas bem-aventurado é aquele que come o pão do reino. Sabe, quando você vai, filho, o banquete da graça, você está comendo o pão do reino. E também quando você rejeita, você deixa de comer o pão do reino. Você deixa de experimentar o favor de Deus. Diga assim, em nome de Jesus, que nesses dias os meus olhos venham ser abertos para não rejeitar o convite da graça. Quando o mensageiro vier, eu vou dizer sim, vou estar pronto para ir e deleitar daquilo que o Senhor preparou para mim. Diga glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. E em primeiro lugar, que eu quero falar nessa noite, que vai chegar um tempo, presta bem atenção.
mensageiro foi? É porque a hora estava preparada. E ele voltou. A festa deixou de acontecer por causa que o primeiro grupo não foi, Marcelo? Não. A festa aconteceu. Não era com os convidados de honra. Aqueles convidados de honra apontam para os judeus. Eram os judeus. A festa, o banquete da graça estava preparado para os judeus. Mas a Bíblia diz que os judeus não reconheceram Cristo. E eles não foram para aquilo que Cristo tinha preparado. Então, o Senhor estendeu aos gentios, os cegos, os coxos, os pobres, como eu ministrei para você. Os pobres apontam aqui para aqueles que não têm o recurso quando há o quê? Uma tribulação que enfrenta. Quantos já se sentiram pobres diante de uma dificuldade? Não só de financeiro. Muitas vezes um filho dá trabalho e você fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar mais com esse menino? Você se sente pobre. Quantos já se andaram em certo momento na sua vida e se perdeu na visão? Sabe, estava sem ter uma visão clara do propósito de Deus. Sabe, graças a Deus que eu e você, nós somos esse grupo que prontamente fomos para o banquete da graça de Deus. Então, o Senhor dessa parábola é Deus. Diz assim, o Senhor dessa parábola é Deus. Fala assim, Ele matou o cordeiro e preparou a ceia e mandou chamar os convidados. O que era a comida da festa? A carne do cordeiro, o pão da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o banquete da graça do Senhor. Sabe, e eles colocaram, esse primeiro grupo colocou tanta prioridade na frente do Senhor, que se você for ouvir cada uma delas, você até mesmo vai pensar, não, é legítimo, sabe? Todas as coisas não são listas, mas porém, nem tudo o que nos convém. É lícito experimentar a junta do boi, é lícito você olhar o campo que compra, é lícito casar, mas eu quero falar para você, nunca, jamais coloca nada na frente de Deus na sua vida. Por que, pastor? Quero te dar um exemplo. Vem aqui, 3 pessoas. Vem cá, Isaac. Vem cá, Wilson, vem cá. Vem cá, Murilo, vem cá. Fica aqui, um na frente do outro aqui. Isso. Fica aí na frente. Vamos supor. Isso, cheguei. O Wilson, ele entrou no... O Wilson é Deus. Não. Wilson é alguém que recebeu algo da parte de Deus. Servo do Senhor, homem de Deus, ama a Deus. Porém, ele recebeu o quê? Um emprego. E esse emprego ocupou totalmente a vida do Wilson. Porque o emprego, então, ele fez o quê? Passou à frente de Deus. Então presta atenção aqui em algo. Sabe o que acontece com muitas coisas que não dão certo na nossa vida? Porque aquilo que você tanto sonha está na frente de quem? De quem, irmãos? Deus. E Deus jamais vai abrir mão de ter uma comunhão com você por completo. Aquilo que está na frente sempre vai perder. Se aquele emprego é algo que está impedindo a comunhão ser completa, o que vai acontecer com esse emprego aqui? Fala para o seu irmão, está falido, condenado. Não adianta agarrar, não adianta insistir, que vai acontecer o quê? Vai tirar. Deus prefere você estar falido financeiramente do que perder o seu coração. Deus nunca vai abrir mão do seu coração. Então fala para o seu irmão, fala assim, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Nunca coloque na frente uma barreira que impeça de você ter comunhão com Deus. Leia o primeiro versículo da Bíblia. Está escrito como? No princípio, Deus. Então, desde o início de conversa, Deus já deixou que sempre ele tem que estar onde? No primeiro lugar. Fala para o seu irmão, primeiro lugar é o lugar de Deus. Amém, irmãos? Sabe, então aqui nós entendemos que o Senhor, Ele manda os servos convidar. Eu quero falar para você, nesses dias nós como igreja, nós somos esses segundos servos, do segundo convite,
para falar que está preparado todas as coisas. Nós vamos convidar eles para o banquete da graça chamado Encontro com Deus. Amém? Sabe o que? Assim como foi nos dias de Noé, o que acontece? A palavra não tem um tempo para explanar ela toda com a história de Noé, mas foram 100 anos Noé construindo a arca e falando que haveria o quê? Um dilúvio. A terra nunca tinha passado por um dilúvio. As pessoas estavam incrédulas acerca da palavra de Noé. Mas ao cabo dos 100 anos, o que aconteceu? A arca foi terminada, os animais entraram, Noé e a sua família entrou e foi fechada a porta da onde? Da arca. E sabe o que veio em seguida? O dilúvio. O dilúvio veio, o aguaceiro desceu. E sabe o que aconteceu com aquele povo? O povo foi até a arca para falar o seguinte: Noé, deixa-nos entrar. E o que aconteceu? Já era tarde. Fala para o seu irmão, fala assim: já era tarde. Então, entenda o seguinte: dentro do que nós estamos falando aqui, que ainda há tempo. Se ainda há tempo, quer dizer que um dia não vai haver o quê? Mais tempo. Por quê? Vou te dar algumas razões. Primeiro, vai acabar o tempo da salvação. Vai acabar o tempo da salvação. Sabe, eu nunca vou esquecer de uma reportagem que eu vi daquele tsunami na Tailândia em 2004. Quem lembra? Matou mais de 200 mil pessoas. Mas teve uma praia lá na Tailândia com uma menina, acho que é Tice alguma coisa, uma menina de 10 anos, inglesa, que num dia numa aula, o professor de geografia falou sobre a questão de tsunamis e os sinais que a praia dava quando estava vindo um tsunami. E aquela menina, o que? Ela prestou atenção na aula. Ela o que? Aprendeu. E na hora que ela viu os detalhes acontecendo, o que ela falou? Chegou para a família e falou assim: ó, está vindo um tsunami aí. Eu aprendi. Tsunami. Amém? Obrigado, Carlos. Um tsunami. Está vindo aí, mãe, pai, vamos sair daqui. E ela gritou na praia. Naquele dia, mais de 100 pessoas foram salvas. Os incrédulos, aconteceu o quê? Morreram todos. Não ficou nenhum vivo para contar a história. Mas eu quero falar para você o seguinte: que eu e você, nós somos como essa menina na beira da praia, vendo os sinais que está vindo o quê? Tsunami, que vai matar, exterminar e vai acabar. Então presta bem atenção. Eu e você sabem dos sinais do fim dos tempos. Quem sabe aqui, diga glória a Deus. Você sabe. Então o que você tem que fazer? Fazer igual essa menina e fazer igual Noé, que por 100 anos falou: está vindo um dilúvio. E chegou o dia que aquilo que ele estava falando aconteceu. Então olha só, Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Está perto. Sabe, segundo o que nós cremos, vai chegar um dia quando a grande tribulação vier, o povo vai clamar e o Espírito não vai manifestar. Eu e você está vindo, sabe que está vindo. Agora, nós vamos ficar na praia, ser indiferente com aqueles que nós amamos. Eu quero falar para você: nós nos tornamos os piores inimigos das pessoas que nós amamos, sabendo o que está vindo. Eu e você, nós temos que anunciar. O povo me chama de louco. É o que eles fizeram com Noé. Você é louco, Noé. Dilúvio, nunca veio água dessa maneira. O que é isso? Eu quero falar para você: melhor ser tomado e taxado como louco, porque no final, na hora que algo acontecer, a sua consciência doa. Sabe, quando eu converti, eu tinha 4 amigos. Um deles era o Antônio Branco. Depois que eu converti, ele ficou quase 6 anos sem conversar comigo. Mas eu olhei no olho dele e preguei o evangelho para ele. Ele cortou a amizade. Mas num dia apareceu um caroço aqui nele, e esse caroço era um câncer em estado terminal.
Ele foi para o hospital e o médico falou: você tem no máximo 3 meses de vida. Agora eu te pergunto, qual foi a pessoa que ele procurou? Foi o louco que estava falando que estava vindo um tsunami. Foi aquele que foi taxado no meio do grupo como agora é o crente bíblia, agora é o fanático. Mas foi ele veio atrás de mim. Os últimos 3 meses da vida dele, eu tive a oportunidade de passar com ele. O último, um dia antes dele morrer, ele foi lá para minha casa e a gente passou uma tarde inteira contemplando Deus, falando das coisas de Deus. No dia que ele morreu, poucas horas antes dele morrer, eu estava na casa dele, falando de Deus. Sabe, eu quero falar para você. E aí, você vai omitir? Mesmo sabendo, culto após culto, você está aqui sentado me ouvindo, eu anunciando a graça, mas também falando que vai vir o juízo. Sabe, nós temos que bradar, nós temos que gritar, porque o tempo da salvação está terminando. Deus, presta atenção, Deus não é mau nisso não. Deus, Ele é extremamente misericordioso. Pensa bem a sua história de vida. Quantas vezes que talvez você poderia ter morrido e não morreu e está aqui. Eu posso falar para você, o vírus está aqui. Quantos que morreu entubado, mas quem está aqui? O vírus. Oramos, vemos o milagre de Deus. Porque, sabe por que o vírus está vivo? Porque ele é um dos mensageiros que vai estar aí para falar que está tudo pronto. Sabe, o seu dia só termina aqui quando o seu propósito termina nessa terra. Pastor, tá bom, vai acabar o tempo da salvação, mas tem algo pior. Vai acabar o tempo de responder o chamado do Senhor. Graças a Deus que você é salvo, mas tem o seu chamado. Não é só a questão de ser livre do inferno. Deus te livrou como Deus da morte, porque tem um propósito, deve ser um mensageiro nesse tempo para anunciar que as coisas de Deus estão prontas. Hebreus 3,15 diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Sabe, eu quero falar para você, filho, não adianta você endurecer o coração. Deus, Ele não muda o propósito. Deus, Ele não tem que encaixar na sua vida. Deus não tem que encaixar na sua vontade. Deus não tem que tentar te convencer. Ele é Deus. É você que tem que responder a Deus. Sabe, quando Deus faz uma promessa lá no Antigo Testamento, Deus chamou o povo para entrar numa terra prometida. Mas me conta uma coisa aqui: foram todos que entraram? Não. Quais que não entraram? Os que endureceram o coração. Endureceram de tal forma que Deus olhou e falou assim: não tem jeito de falar meu Deus. O que é isso? Que povo de dura serviço. O que é um povo de dura serviço? É um povo com o coração que? Endurecido. Sabe, o chamado de Deus tem um tempo na sua vida, filho. Tem um tempo, não fica com o coração endurecido. Porque eu quero falar para você, Canaã está logo ali, porém, a chave para estar lá é o seu coração. A chave para você tomar posse da vida abundante de Cristo Jesus passa pelo seu coração. Agora, você pode endurecer, é uma questão sua. Eu prefiro estar no grupo daqueles que têm um coração dilatado para o Senhor, que tem disposição de crer na promessa do Senhor, porque essa geração entrou e apossou de Canaã. Fala para o seu irmão, fala assim: em nome de Jesus, meu irmão, o dia de você responder a Deus se chama hoje. Porque amanhã talvez será tarde. Entenda o seguinte: tem uma pessoa que eu sempre falo das coisas de Deus com ele, prego com ele, trabalho com ele. Ele fala: não, esse negócio de volta de Jesus, não acredito nisso não. Eu falei: isso é uma coisa sua, mas uma coisa eu te falo, eu prefiro estar crendo, talvez morrer sem ele vir, mas no dia que eu encontrar ele, vai falar assim: servo bom e fiel, que me amou a vida inteira, que quis que eu voltasse.
Agora, você pode pagar o preço do talvez. Talvez eu possa estar certo, mas eu tenho certeza que a minha decisão em crer só vai me catapultar para frente, prosperar, crescer, experimentar. Mas os que ficam com o pé endurecido, os que são raiz verde nessa terra, no dia que o Senhor vir, talvez você possa ficar. Então fala com o seu irmão, fala assim, em nome de Jesus, responda a Deus. Terceiro, vai acabar o tempo de servir a Deus. Vai acabar o tempo da salvação. Vai acabar o tempo, o nosso chamado tem um tempo. Ele nos chama. Mas também vai acabar o tempo de servir a Deus. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, o senhor fala assim, porque lá no cemitério, traduzindo melhor, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, qual que é o tempo de servir a Deus? Não, nesse encontro eu não vou envolver, não, pastor. Tá bom. Mas eu não estou profetizando sua morte, não. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero falar para você, faz na sua força. Qual que é a sua força? Essa é a questão que você tem que ter discernimento. Não estou falando aqui que você não tem que trabalhar, que você não tem que fazer. Não, você tem que estar envolvido com tudo. Porém, não coloque em primeiro lugar. Ou seja, Deus, que é Deus, teve pelo menos o quê? Um dia de descanso. Depois de que criou todas as coisas, fez tudo, o que Deus fez? Descansou. Mas tem uns que querem o quê? Trabalhar mais um pouco ainda. Fala para o seu irmão, em nome de Jesus. Fala assim: você não pode adiar a obra de Deus por algumas prioridades na sua vida. Presta bem atenção. Sabe, você pode criar filho, você pode casar, você pode edificar empresa, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer tudo isso, mas faça servindo a Deus. Amém. Essa sua força vai fazer faculdade servindo a Deus. Vai criando filho como? Servindo a Deus. Vai edificando a sua empresa como, irmãos? Servindo a Deus. Sabe, você não pode parar, porque tem um tempo, está acabando. O tempo de semear agora, para depois ter colheita. Entenda o seguinte: hoje a seara é grande, mas Jesus falou o quê? São poucos os trabalhadores. Sabe, eu quero falar, quem que está incomodado com essas cadeiras vazias aí? Você está ou não? Eu estou muito incomodado. Sabe, tem alguns irmãos que não vieram, amém. Mas eu quero falar para você, é tempo de casa cheia. Amém. Sabe, eu e você, o pastor, ele é um homem de Deus, ou evangelista, ou aquilo. Não fala isso para mim, não põe esse peso nas minhas costas, não. Misericórdia, você vai me matar, querer que eu faço tudo aqui sozinho. Eu faço com alegria, eu prego, evangelizo, visito, mas não é toda a responsabilidade minha. Eu sou aquele que está na frente para ensinar. Eu não sou o que está na frente para fazer. Você acha que é eu que tenho que evangelizar sozinho, trazer o povo para cá? Fala para o seu irmão, nananina, não. Assim, é eu e você. Somos os servos que vamos chamar as pessoas. Quem está comigo nisso, eu digo glória a Deus. Sabe, a oportunidade é para você. Mas eu quero te dar uma notícia. Se você rejeitar, Deus coloca outro no seu lugar. Deus tem pressa para salvar as vidas. Se tem uma coisa que Deus tem pressa, é o quê? A única vez que a palavra de Deus diz que Deus correu foi quando Deus falou que Ele era o pai do filho pródigo, e o filho pródigo, ele correu em direção do filho pródigo. Deus, ele está com pressa para salvar vidas, porque o dilúvio está vindo. As coisas estão aí para acontecer. E eu e você, fala para o seu irmão, você quer perder o seu lugar? Eu não quero. Como que você não perde? Respondendo. Fala assim, respondendo. Fala assim, meu irmão, envolva-se, comprometa-se
Faça parte dessa obra. Vamos encher essa casa junto. Fala assim, não tem mais tempo de ter desculpa na sua vida. Eu quero falar para vocês, se tem uma coisa que destrói a vida de uma pessoa, se chama o quê? Desculpa. Desculpa é um veneno do inferno. Primeiro, quando a pessoa está sendo confrontada, qual que é a reação nossa do velho homem? Vai desculpa, procurar culpado. Não, mas agora é isso. Faz isso não, rasga a sacola de desculpa, joga tudo fora. Não coloca nada na frente de Deus não, e vai responder o convite do Senhor. Amém, irmãos? Segundo lugar, ainda há lugar, por quê? Por causa da generosidade do Senhor. Sabe, por causa da generosidade do Senhor, como eu falei para você, tudo em Deus é grande. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Sabe, qual é a maior luta de alguém que vai fazer uma festa? Qual que é? A quantidade de convidados. Eu trabalhei com festa a vida inteira. Quantas festas, Marcelo? Eu cheguei com que falassem 300 convidados. Eu já decorei festa para 2.000 pessoas. 2.000 pessoas no casamento. 5 bois morreram. Era carreta de bebida. Eu já fiz decoração. Eu quero falar para você, Deus é muito mais generoso ainda. Porque, presta atenção, eu era um homem rico e ele queria a casa como? Cheia. Então esse é o nosso Deus, esse é o retrato de Deus. Sabe, eu quero falar para você, pode vir você, pode vir seus amigos, pode vir sua família, sempre vai ter um lugar para você e para todos aqueles que você trazer. Entenda o seguinte, irmãos. Sabe, nós somos convidados a sentar em diversas mesas. Uma mesa de bar, você pode ser convidado. Você pode ser convidado a chegar, sentar-se na mesa de um jogo, na mesa de conversa torpe. Você pode escolher a mesa que você possa sentar. Porém, nenhuma delas vai satisfazer a sua vida. Sabe, tinha uma mesa servida ali, ó. Não sei, ainda tem festa lá nessa semana que vem? Graças a Deus é só uma no final de semana. Último dia, graças a Deus, tinha uma mesa lá. Mas o que acontece? Lá, o máximo que pode fazer é satisfazer a sua alma. Só a sua alma é satisfeita. É momentâneo. Enquanto a mesa do Senhor aqui, ela satisfaz o seu espírito. O que o Senhor falou? Bem-aventurado aquele que come pão aonde? No reino, irmãos. Cada vez que você entende, eu vou trazer a minha família. O segredo do seu casamento, estar feliz é o quê? Comer com seu marido o pão do reino. O segredo para os seus filhos, ser filhos felizes é o quê, Tiago? Comer junto com ele o pão do reino. E o Senhor está falando assim, ó, Isaías 55, 1 e 2 diz assim: todos vós, os que têm sede, vinde às águas. E vós, o que não tens dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Escolhe comer o que é bom. E aonde que está o que é bom, irmãos? No banquete da graça do Senhor. Sabe, Deus tem o melhor para a sua vida. Ele é o Senhor generoso, que só quer fazer o bem para você. Ele só quer fazer o bem para a sua vida. Quando você escolhe participar do banquete da graça, você está comendo certo. Se tem uma coisa que é ruim, meu irmão, é comer errado. Faz o seguinte, faz uma experiência amanhã, só come doce. Come pudim, depois você come o que mais? Vai falando de doce aí. Sorvete, chocolate, açaí, doce, arribiria. De noite, qual vai ser sua cara?
Ai, meu Deus do céu, estou enjoado, ai, doce, cadê o estomazil? Que é? Ai, meu Deus, está fazendo mal. Então, é justamente porque comeu errado. É doce, mas é errado. Sabe, eu quero falar para você, João 6,51 diz assim: eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sabe, irmãos, presta atenção. Onde que Jesus entrou, Ele fez grandes milagres. Ele fez grande salvação. Sabe, Ele entrou na casa do Simão fariseu, Ele liberou grande perdão dos pecados. Ele entrou na casa de Zaqueu, Ele levou a casa inteira a ser salva. Ele entrou na casa de Pedro e operou cura. Ele entrou na casa de Jairo e liberou vida. Ele entrou na casa dos noivos em Caná da Galileia e liberou alegria. Ele entrou na casa de Marta e Maria e Ele manifestou o poder da ressurreição. Ele entrou na casa de uma pequena casa em Emaús e abriu os olhos dos seus discípulos. E Ele está te convidando para agora você participar do banquete com Ele. Sabe, Jesus quer entrar na sua casa e na casa de cada homem, de cada mulher. Por quê? Porque Ele é generoso em abençoar. Fala para o seu irmão, Ele é generoso em abençoar, suprir e compartilhar da abundância que Ele tem para nós. Sabe, Jesus não tem problema com quantidade de convidados. Sabe, culto que vem, vai ter mais, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Fala assim, porque o nosso Deus é generoso e Ele quer abençoar muitos. Sabe, Ele não estava esperando que os convidados, que venham muitos convidados para que cada um traga um refrigerante. Igual eu falei para você, estava tudo pronto. Ele já preparou tudo. Ele não precisa de nós. Presta atenção, é nós que precisamos dele. Não é a nossa presença que abençoa o banquete da graça no Rei, é a presença dele que transforma a nossa vida. Por isso, desprezar o convite do Rei é um insulto. Fala para o seu irmão, jamais, meu irmão, despreze. E por fim, ainda há lugar, e um desses lugares é para você. Diga glória a Deus. Aquele banquete, amém? Amém. Tinha tudo convidados, mas um desses lugares é para você. Amém. Sabe, se tem uma coisa que deixa Deus desconfortável, é coisas vazias. Sabe, Deus gosta de casa cheia. Fala para o seu irmão, Deus não gosta de casa vazia, de igreja pequena. E o que acontece? Muitas vezes nós somos o contrário. Eu já ouvi gente chegar para mim e falar: nossa, amei essa igreja aqui. Por quê? Nossa, tão aconchegante, pequenininha. Eu só pensei, falei: coitado, vai embora rapidinho, que a gente vai crescer. Tem gente que escolhe ir para a praia. Qual praia que ele quer? A deserta, que não tem ninguém envolvido. Amém? Tem gente o quê? Que vai visitar um parque, vai num dia onde não tem fila. Eu sou esse, eu confesso um pecado. No dia que eu for limpo, eu quero ir numa terça-feira, sei lá, onde não tem fila. Mas se tem uma coisa que é da natureza de Deus, é coisas grandes. Aleluia. O que as multidões faziam? Afluíam até Jesus para ouvi-los. As multidões iam para ser curados. Por quê? Porque Deus é um Deus de casa cheia. Deus é um Deus festeiro. Fala para o seu irmão, nosso Deus é um Deus festeiro. Amém? Quando tinha muita gente vazia, o que Jesus fazia? Alimentava. Se tinha muito enfermo, o que Jesus fazia? Curava todos. Quando tinha muita gente querendo ouvi-lo, ele pregava para todos. Amém, irmãos? Amém. Quantos já foram convidados para uma festa e chegou, tinha mais gente do que cadeira? Quem já teve essa experiência? Você já foi igual ali, ó, aquela mesa grandona, mas muita gente em pé. Fala para o seu irmão, com o Senhor Jesus não tem perigo, porque tem cadeira para todo mundo, até a sua.
Amém, irmãos? Vamos sentar e comer do pão. Se vier 100 pessoas, vai ter cadeira para todo mundo. Se vier 10 mil, se vier 100 mil, se vier 1 milhão, vai ter cadeira para todo mundo. Amém, irmãos? Há um lugar reservado para você e para sua família. Enche fé no seu coração. Levante a sua mão e fala assim: eu creio, Senhor. Há lugar na festa, no banquete da graça, para mim e para minha família inteira. Eu vou dar o testemunho da alegria de ter toda a minha casa servindo ao Senhor. Essa é a graça de Deus. Amém, irmãos? João 11:12. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que esse texto nos mostra é que o convite tinha endereço para os judeus. Eles não queriam, mas nós recebemos. E todos aqueles que estão atrás de nós, inclusive a nossa família, vão receber o poder de ser feito filho de Deus, estar sentado à mesa com o Cordeiro. Sabe, a essência de um convidado, sabe, de um convidado é interpretada com o desprezo que ele teve ao convite do rei. Mas o Senhor diz que aqueles que estão próximos, receberam o primeiro convite, não fizeram caso. E ele vai o que? Longe, chamar muita gente. Presta atenção, irmãos, aonde que o Evangelho chegou para que esse banquete estivesse cheio? Chegou até nós. E você, juntamente com a sua família, vai participar dessa grande mesa. Mateus 8:11, para nós encerrarmos: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Diga glória a Deus. Diga assim: eu creio. Nesse convite tem meu nome lá, inclusive de toda a minha família. Eu me comprometo a estar envolvido nessa grande empreitada de encher a casa. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé por um instante. Quero orar com você. Sabe, como eu falei para você, no costume normal dos judeus, o primeiro convite foi enviado. Nós somos os segundos mensageiros. Nós vamos agora avisar que está pronto. O que eu quero que você entenda? Que você seja como aquela menina vendo os sinais. Está vindo um tsunami. Falei certo? Amém? Está vindo um tsunami. É hora de responder a Deus. Sabe, eu quero convidar você nessa noite a orar ao Senhor Jesus. Para quê? Para você se levantar como um canal de Deus nesse tempo, para avisar as pessoas que ainda há lugar vazio, que ainda há tempo, que ainda há tempo de responder o convite do rei. Vamos nos levantar como mensageiros do rei, de Deus, e convidar a todos para que a casa do Senhor fique cheia. Nós vamos sair nesses dias dizendo: a ceia está pronta, e o seu lugar está lá. Sabe, tem muita gente desses dias orando. Deus colocou no meu coração pessoas desviadas, pessoas que já vieram aqui. Deus tem que levantar para orar por esses também. Eu quero desafiar você a essa semana e a semana que vem estar envolvido no encontro. Você que não passou como o Tiago, passar. Mas os que já passaram, estão comigo, trabalhando para encher o banquete da graça, que é o encontro com Deus. Primeira coisa, oração. Eu preciso de você amanhã aqui, comigo, orando, chorando pelos nomes. Sabe, eu quero falar, presta atenção que eu vou falar aqui para você. Do Espírito eu vou falar isso para você. Nada que lágrimas regue não cresça. Não existe ninguém difícil demais de ser salvo que o sangue não resgata. O
o sangue do Senhor Jesus. Mas precisa de lágrimas encher o cálice do Senhor. Nesses dias nós vamos chorar por vidas, clamar por salvação, porque o sentimento do nosso Senhor é como aquela mão que estava puxando a cortina, ansioso para ver os convidados entrando na casa. E eu quero desafiar você a se envolver nesse tempo de salvação. Quem quer responder a Deus? Pode colocar a música, feche seus olhos por um instante. Desculpa o horário. Foi necessário que eu pregasse essa palavra para você. Eu tenho certeza, o Espírito falou com você. Lembra de uma coisa: não endureça o coração, filho. Canaã está lá nos esperando. Os que vão entrar são aqueles que têm o coração dilatado, aberto, para responder ao Senhor. Sabe, lá em Canaã tem casas prontas, vinhedos prontos, poços cavados, tudo está pronto, até a casa está mobiliada. Eu quero falar, lá é o desejo de Deus de você estar. Então agora, pela graça de Deus, vamos cantar essa canção, vou orar por você. Sabe, nós vamos declarar: usa-me, Senhor. Você vai levantar essa adoração ao Senhor como uma oração nessa noite. Conhece, cante ao Senhor. Quebranta meu coração. Peça ao Senhor que te quebrante nessa noite. E enche-me até mim, se achas forte, então, Senhor, usa-me, Senhor. declara ao Senhor Jesus: usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. mais uma vez, oh Espírito Santo de Deus, esse é o desejo de sermos usados pelo Senhor. Usa-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. forte, sonda-me, 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 Senhor. Peça ao Espírito, transforma-me, enche-me e usa-me. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. oh Espírito Santo de Deus, graças nós te damos por essa noite, por essa mensagem, por o Senhor, ó Deus, abrir os nossos ouvidos e olhos espirituais, para sermos esses mensageiros que vão adiante, para declarar que no reino de Deus todas as coisas já estão prontas. E nós temos a boa notícia do Evangelho. O Senhor nos deu a capacidade que os anjos queriam, e eles não podem,
de pregar o Evangelho do Senhor. Eu quero declarar que aqui os que estão comigo nessa noite estão sendo destravados em sua vida. Eu declaro que eles pregarão, falarão ao máximo, terão a ousadia de pregar para a própria família, para amigos e pessoas que serão colocadas diante deles. Te unge os nossos lados para que sejam somente boas notícias. Assim eu declaro em nome de Jesus. Declara assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu recebo pela fé esse convite. Eu creio. Há lugar para mim, para minha família, para os meus amigos e para outras pessoas que o Senhor me conectará. O Senhor vai nos dar e elas participarão do banquete da graça. Quem crê, diga amém. Diga aleluia. Aleluia.